Mais uma vez, eu sou o professor Fernando Nogueira Dias, sociólogo e autor, e proponho-me agora abordar a temática da imposição da mesmidade como virtude. Fico preocupado quando ouço ou vejo escrita a expressão uma nova ordem. Às vezes acrescenta-se-lhe a palavra internacional. Não podemos deixar de nos questionar sobre esta expressão, que por vezes esconde em si tantos equívocos. Mas uma nova ordem comparativamente com o quê? Em função de quê? De quem e para quem? Que parâmetros definem a dita nova ordem? E quem se julga no direito democrático de definir essa nova ordem, se quisermos, esse novo sistema de ver e de lidar com a realidade social e política? Tantas interrogações se podem levantar a esta pretensão. Não seria preferível deixar-se por um pouco o futuro dos outros em paz e preocuparem-se mais com o futuro de cada um de si mesmo? Talvez o mundo pudesse ser um pouco menos tenso e neurótico e, acima de tudo, sofrer menos com a imposição insana de alguns iluminados e predestinados a salvar o mundo e os outros. Um governo mundial, batizado e definido por alguns como a nova ordem mundial, parece não ser nada de novo. Já os primeiros papas se aventuraram a fazer algo parecido com uma nova ordem mundial. A promoção de uma Igreja Universal, uma Igreja de referência à luz da qual o mundo deveria ser julgado e condenado. Um governo espiritual traria a vantagem de controlar não só os espíritos, como também os corpos que albergam esses mesmos espíritos. A mesmidade oferecida por um tal governo é sempre vista por alguns como um bem para todos. Mas quer se trate de religião, de política ou de teorias científicas ou filosóficas, a mesmidade é sempre irmã da massa, da ausência de crítica e de reflexão, logo da imbecilidade. O Império Romano tinha, entre outros impérios, tentado materializar esta ambição de impor uma nova ordem aos bárbaros, ignorantes dos valores, das normas e conhecimentos que então pautavam a vida de uma parte concreta da humanidade, ou seja, a dos romanos. Por ser por eles considerados os melhores valores, o natural seria impô-los aos outros, de preferência a bem, pois de outro modo lá estariam as legiões com a sua habitual barbaridade para exercer sobre os bárbaros a sua própria barbaridade, mas que são sempre barbaridade dos outros. Na Idade Média, com o seu sistema monopolizado de valores, normas e conhecimento, uma elite comandou a ordem das coisas como se de embaixadores da ordem divina na Terra se tratasse. Também aqui a intenção não deixava de ser nobre, decidir pelos outros e para os outros o que por eles era considerado melhor. As utopias que impregnaram muitos filósofos, políticos e religiosos no decorrer da história da humanidade, essencialmente nos séculos XIX e XX, não deixaram de ser tentativas de conduzir a vida dos outros, ainda que das melhores intenções se tratasse. Muitos perderam a vida por não aceitarem pautar as suas vidas pela luminosa mesmidade de ideias e de comportamentos. Mas as coisas não ficariam por aqui. A nova ordem industrial, consubstanciada numa ideologia empresarial de vendas maciças, com o suporte de técnicas publicitárias baseadas nos mecanismos do comportamentalismo, viriam, de facto, a impor aos cidadãos não só consumos e estilos de vida, como também novas formas de percepcionar o mundo e de dançarem ao som da mesmidade na alimentação, no vestuário e nos diversos objetos e utensílios para a vida diária. Após esta onda avassaladora de massificação, eis que surgem as técnicas apuradas do marketing.
A ideologia já não é a de impor a igualdade de opções cegamente a todos, qual mesmidade simultaneamente generalizada, como diria o filósofo espanhol Ortega y Gasset, mas sedutoramente oferecer a ideologia por segmentos de mercado. Ou seja, dividem-se as massas por critérios de idade, sexo, habitat, habilitações literárias, profissão, etc. Estudam-se-lhe as tendências para de seguida lhes impor o que os estrategas da produção e do consumo julgam adequado ao seu perfil, o designado responder às necessidades do mercado. A tese viscosa desta expressão é esta: mesmo que o consumidor não saiba que tem esta necessidade, X ou Y, ela já lá está. Só que o consumidor não tem consciência disso. Por isso, lá estarão as técnicas publicitárias para lhes fazerem lembrar que necessitam disto ou daquilo. Na política emprega-se a mesma manhosa filosofia. Há certos setores da sociedade uma obsessão pelo controlo, seja ele político, militar, religioso, espiritual, empresarial ou de consumo. Alguém tem de tomar o leme do barco. Sim, porque o mundo não pode andar à deriva, dizem os paladinos da mesmidade. São estas e outras as novas ordens de mesmidade que uns quantos consideram que os outros devem democraticamente aceitar, pois é para eles o melhor que os especialistas aconselham. São sempre os especialistas, sejam eles religiosos, técnicos, disto ou daquilo, políticos, governos ou deputados, mesmo que eles nada saibam sobre os outros, ou mesmo sobre si próprios. Eles sabem sempre o que é melhor para os outros. E quem controlaria os controladores? Talvez o Estado ou comissões especializadas em representação do próprio Estado ou do próprio governo? E como controlariam os cidadãos de modo a tê-los debaixo de mesmidade? Controlando os conteúdos expressos pelos atores sociais em termos de conversas pessoais, intervenções na imprensa escrita, entrevistas televisivas ou mesmo por meio de interditos em comissões ou organizações políticas. E quais os objetivos do interdito ou da censura publicamente feita a representantes legais das populações? Naturalmente que será o condicionamento do pensamento e do conhecimento. Numa espécie de não falando, não se pensa. Não pensando, não existe. Não existindo, estamos mais tranquilos, porque mais seguros da mesmidade que tanto desejamos. O conhecimento, como forma de antecipação da realidade, nunca deixou de apoquentar e, ao mesmo tempo, interessar alguns homens para que todos pensem do mesmo modo. Quem não se lembra do pecado cometido por Adão e Eva no Jardim do Éden? Que pecado tão horrível teriam eles cometido para que Deus os tivesse expulsado do paraíso e os tivesse, a partir daí, sujeitado à humilhação de uma vida de dor e de sofrimento? O grande pecado dos pais da humanidade foi o de terem querido suplantar a sua própria condição de humanos e tornarem-se iguais a Deus. Como assim? Apropriando-se do conhecimento, que só aos seres superiores pertence. Um e outro ousaram comer do fruto proibido. E que fruto era esse? O fruto do conhecimento, retirado abusivamente da árvore da ciência do bem e do mal. Tanto é que, depois da desobediência, já que Deus os tinha previamente avisado de que não poderiam comer daquele fruto tabu, passaram a ver a realidade de forma muito diferente. Dizem as Escrituras, e viram que estavam nus. Ou seja, experimentaram a liberdade de pensar por si próprios. Conclusão. A nudez da vida e das coisas é-nos dada pelo conhecimento que delas temos. O conhecimento tira a roupa da ignorância e das ideias feitas. Por isso, não é de estranhar que a grande ambição da humanidade, pelo menos de alguns homens, seja a de possuir o conhecimento, se quisermos,
a informação, enquanto outros nos colocam parras de videira para tapar a nudez do conhecimento do mundo e da vida. A isto poderíamos chamar a imposição da mesmidade pelo controlo da nudez do conhecimento. Se este tipo de informação lhe agrada e se quer manter-se atualizado de forma gratuita, subscreva este canal. E se gostou do conteúdo do vídeo, por favor, coloque um like. Até breve!